Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Pensamentos, Pitacos e Poesias. Na data de hoje eu recebo o Lucas Fernandes, ele é empresário, apresentador de programa da Rede Globo e do GNT e um apaixonado por viagens, cultura, comida, enfim. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui. Lucas, seja muito bem-vindo. Caramba, que honra, cara. Nossa, que honra. A honra é toda nossa, muito obrigado. Lucas, as pessoas, muita gente te conhece, muita gente não te conhece, então é bom para a gente colocar todo mundo na mesma página. Você é mais conhecido por apresentar determinados programas na rede de televisão, certo? Na televisão. Eu acho que eu sou mais... Assim, eu não sou tão conhecido, tá? Eu sou pouco conhecido, Não, pouco, mas né? eu sou pouco conhecido. Mas eu acho que talvez as pessoas me reconheçam do Big Brother. Você foi... Qual BBB que você foi? Eu participei do BBB de 2018. 2018. Quem venceu esse BBB? Foi a Gleice. É porque assim, o Big Brother ele tinha, né? Porque acaba que meu padrão tá em desuso, né? Eu tô o macho hétero top, eu caí em desuso, né? Então, mas todos os anos tinha um cara que era igual a mim. Então, talvez as pessoas me reconheçam porque já me viram muitos anos seguidos. Mas eu sou a versão 2018, que é o cara da barba preta, o cabelo preto, mas participei em 2018 e foi uma fase muito maluca da minha vida, então talvez quem estiver assistindo, talvez me reconheça daí. Tá, aí você ficou em 2018 Isso. e depois você foi... Antes você já tinha ido empreender, né, na verdade. Né? Sim. E aí depois você continuou empreendendo e hoje você apresenta programas também. Sim. Quais são os programas? Eu acho assim, só para trazer um pouco de contexto para todo mundo, né? Eu venho do ramo de gastronomia, então quem for de Fortaleza com certeza vai conhecer alguns dos nossos restaurantes, que é o Butcher's, que é uma casa de carnes, e o Barnes, que é uma hamburgueria. E é muito conhecido lá. Então, eu morei fora alguns anos do Brasil, fiz engenharia na Universidade Federal, e nesse meio tempo eu volto para o Brasil e monto esses negócios e aparece o Big Brother nesse meio tempo, né? Para mudar toda a minha vida, assim, virar minha vida ao avesso. Porque quando eu saí do programa, eu senti que eu não queria mais estar com a barriga no balcão, ou numa cozinha, ou num escritório, eu não queria mais isso. Primeiro porque tinham outras oportunidades financeiramente falando que eram mais interessantes, e tem a história dos 15 minutos de fama, e eu quis aproveitar esses 15 minutos de fama, mas para trazer algumas coisas que eu sempre tive o desejo de fazer, mas não sabia como. E aí em 2018, eu tenho um amigo que hoje é meu sócio, é meu braço direito, e eu chamei ele para fazer uma viagem pra gente gravar o que eu imaginava que poderia ser um programa de viagens, porque beleza, eu participei do Big Brother, mas nunca que a Globo iria me ligar. Oi, Lucas, tudo bom? Vamos fazer um programa de viagens? Ela tem o Cauã Raymond para fazer isso. Ela tem milhões de opções infinitamente melhores e mais famosas do que eu. E aí eu fui, a gente resolveu ir para Israel, porque eu abri o Google e na hora de comprar passagem apareceu o nome Tel Aviv, e eu sou muito de acreditar em sinais de Deus, e eu achei que aquilo era um sinal de Deus, que eu tinha que começar essa história em Israel e fui. Gravei um programa, assim, eu não tinha nenhuma noção do que eu estava fazendo, eu não sabia falar direito, eu totalmente inseguro, mas gravei, voltei e saí batendo na porta de muitas pessoas. Então eu fui para Record, eu fui para Bandeirantes, eu fui para todas as pessoas e bati na porta da Globo, que era o canto que em tese era mais óbvio. E fui para Globo lá no Ceará, que se chama TV Verdes Mares. O diretor da Globo, ele viu, ele gostou do programa, ele falou, cara, tem muitas mudanças que a gente tem que fazer aqui, tem muitos concertos que a gente tem que fazer, mas eu acho que sai alguma coisa. E aí nasceu o primeiro programa que eu tenho, que se chama Vamos Descobrir, que passa na Globo do Nordeste hoje e passa no Globoplay também. Só que eu tenho aquela mente empreendedora, assim, eu quero mais e mais, porque imagina, se eu quiser expandir nacionalmente o que eu faço hoje, eu tenho que ir atrás das oportunidades. Então, nesse meio tempo, eu acabei procurando a diretora dos canais Globo e mostrei o que eu fazia, eles se interessaram e me colocaram no canal Modo Viagem, que é um canal do GNT. É como se fosse o canal off pro Multishow, né? Então eles pegaram todos os conteúdos de viagem, empacotaram e botaram no canal. Esse é o canal Modo Viagem. E de lá nasceu um novo programa, que é o Singulares. Então atualmente eu tenho 2 programas, o Singulares e o Vamos Descobrir, e tô em gravação de um terceiro programa, que aí dessa vez para entrar no GNT, e a gente estreia em breve, eu não tenho uma data específica, mas a gente já tá gravando,
A gente esteve em Dubai no mês passado, a gente está indo para a China agora para gravar, e gravamos no Reino Unido também, e aí nasce esse meu terceiro projeto. Então, basicamente isso daí. Que legal, muito legal. A gente falava há pouco sobre a importância da leitura. Sim. Que livros você está lendo nesse momento? Cara, eu tive que parar todos os livros que eu estava lendo para ler um livro específico que é O Poder da China. Ah, por conta da viagem? Porque eu vou viajar. Porque o que acontece? Que livro é esse? Depois eu quero que você me fale dele. Eu vou te falar porque é um livro... Assim, a China é um lugar muito peculiar, mas a gente vai chegar nisso. Dentro do programa nasceu uma vertente que foi o meu de eu viabilizar esse programa. Porque imagina, uma viagem internacional, ela custa muito caro. E para produzir um programa nem se fala. Então, eu comecei a bater na porta das embaixadas. Eu formatei um projeto e eu entrei num site que tem todos os contatos de todas as embaixadas que existem em Brasília e eu mandei e-mail para todas elas. Até a primeira me responder e me chamar para uma reunião, e aí a importância de uma boa oratória, porque eu fui convincente, e eles financiaram um projeto. E disso nasceu o que é o grande projeto dos programas que eu faço hoje, que é produzir para embaixadas. Que é um caminho genial, porque me aproximou de países de um jeito totalmente diferente. Não é só viajar para lá estrito sensu. Eu viajo para lá, mas eu crio um relacionamento com o governo local. E aí, eu sempre tive esse desejo, esse sonho de produzir para a China, porque eu morei na China 2 anos. Eu conheci minha esposa lá, eu tive grandes aprendizados lá. E depois de um ano e meio tentando, o chinês ele é diferente de se negociar. Ele quer te conhecer primeiro, ele quer saber se você existe, se você é sério. Eu consegui que eles aprovassem o meu projeto e eu estou indo para a China. É tanto que eu estou em Brasília, não só pelo podcast, mas também porque eu fui à embaixada da China. E aí eu tive que parar toda a minha leitura, tudo que eu estava lendo, porque eu precisava focar em estudar sobre a China, porque eu sou o roteirista do programa. Eu escrevo o que eu falo, o contexto histórico do que eu digo no programa. A gente fala sobre culinária, e culinária é história, então eu tenho que saber a história do local. Por que se come aquilo, ou por que eles são do jeito que são, ou por que determinado prédio histórico tá ali, qual é a função dele, enfim. Então, como eu sou a pessoa responsável por escrever sobre isso, eu preciso estudar. E aí eu tô lendo esse livro, que é O Poder da China, que é um livro incrível, que mostra a parte capitalista da China, o desenvolvimento tecnológico e econômico da China. Então é um livro legal, acho que vale a pena. É uma leitura rápida, ele é pequeno, tem 300 páginas só. Mas ele fala basicamente o quê? Basicamente ele mostra que a gente tem 2 pontos de mudança entre a China. A China é um país de origem agrícola, então é um país que... Por isso que as pessoas não entendem muito por que a China come tantas coisas excêntricas, né? Porque, na verdade, todo país que se come algo que é excêntrico tem uma razão histórica de... Então a China, por que eles comem... comia cachorro. Porque o cara vê um cachorro na rua, vou fazer um churrasco de cachorro. Não é isso. Porque a China, ela passou por grandes problemas financeiros até se tornar a potência que ela é hoje. Então ela passou por uma epidemia de fome gravíssima, assim, muito grande, que as pessoas tinham que comer o que tinha. E tudo era comida, tudo virava comida. Então esse livro ele mostra justamente esse ponto de mudança entre uma China que começa nesse desenvolvimento tecnológico. Só que tem um detalhe, né? A gente tem uma China que tem um sistema político que é bem diferente do nosso. Eles são fechados. Eu morei lá 2 anos e eu te digo, eles têm redes sociais, Facebook não funciona, o YouTube não funciona, o governo controla toda a mídia de lá. Só que paralelo a isso, existe um experimento social que é o ultracapitalismo aplicado em algumas cidades. Então, por exemplo, você tem uma cidade que fica no extremo sul da China que se chama Shenzhen, ela faz fronteira com Hong Kong. Ela é um experimento social chinês. Ela foi uma cidade onde foi aplicado o ultracapitalismo. O ultracapitalismo, no sentido de hoje, ela é uma cidade que é pura tecnologia. Não tem, todos os carros são, os transportes públicos, todos são pilotados por robôs. Os drones fazem entrega. Então é um negócio extremamente distante da nossa realidade. É incrível. E a China é isso. Então esse livro é o livro que fala que o local onde se mais produz bilionários no mundo. Então ele é um livro que ele meio que destrincha o desenvolvimento da China para se tornar a principal economia do mundo. E que vai se tornar a principal economia do mundo, isso é um fato. Um pouco mais tempo, menos tempo, ela vai passar aos Estados Unidos. Porque ela detém muita gente. Muita gente, certo? E muita gente fazendo muita coisa boa. Então esse é o grande lance.
Então, enquanto aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem que discutir, a gente tem que voltar para a base para discutir pautas que, ao meu ver, não são prioritárias, lá os caras estão discutindo como é que eles vão desenvolver a inteligência artificial para ajudar a diminuir a pobreza. Desenvolver a inteligência artificial para diminuir a falta de educação. Desenvolver tecnologias para melhorar a condição de vida das pessoas. Eu não estou dizendo que é um sistema político perfeito, não é isso, longe disso. Mas é dizendo no sentido de que eles entendem que eles querem se tornar a principal economia do mundo. Claro, a gente não tem certeza sobre todos os números. Claro, as informações são sempre... eles passam aquilo que eles querem passar, mas ainda assim, eu te digo, eu morei lá. E é um negócio impressionante. Há 14 anos eu cheguei lá e parecia que eu estava entrando numa cápsula do futuro, cara. Então imagina hoje. Hoje, né? 14 anos depois. Eu tive recentemente em Hong Kong, que ainda é um pouco diferente de China, né? Porque ela é um território anexo, mas ainda é diferente. Mas ainda assim é alucinante, cara. Então, tipo, lá os caras... O transporte público, só para você ter uma noção, o metrô de São Paulo nasceu junto do metrô de Xangai. O metrô de Xangai conecta a cidade inteira. Você não precisa ter carro. O metrô de São Paulo parou no tempo. Lá eles têm trem-bala conectando todas as cidades. Então, se eu quiser ir de Xangai para Pequim, eu gasto 3 horas e meia. A gente no Brasil não tem um trem conectando São Paulo ao Rio, sabe? Então esse tipo de desenvolvimento que é impressionante da China. Então por isso que eu tive que ler sobre esse livro, e eu tô meio que nessa imersão chinesa para poder escrever o roteiro de maneira adequada, né? Enfim, porque eu tô indo para lá daqui a 2 semanas. Você escreve os roteiros dos seus programas. Como é que você escreve um roteiro? Fala, eu vou escrever um roteiro. Como é que é? Primeiro eu estudo tudo. Então eu saio pesquisando tudo, assistindo outros programas, eu assisto, cara, desde canal do YouTube a programa de televisão, eu entro para procurar documentários, porque assim, dentro do programa, o que a gente gosta de fazer? Trazer um pouco de vivência, mas trazer um pouco de cultura também, para trazer um contexto histórico, para que a pessoa que assista aquilo ali, ela sinta vontade de entender a história do lugar. Então, eu primeiro estudo bastante. Quando eu estudo, aí coisas que me chamam a atenção, eu vou colocando à mão mesmo, tá? Eu sou da velha guarda, eu gosto de escrever caneta e papel. Então eu boto e escrevo o tópico. Então, por exemplo, Dubai, eu tive recentemente lá. Eu fui estudar sobre a história de Dubai, me chamou a atenção como Dubai virou Dubai. Aí eu já escrevo no papel, contar a história de como Dubai virou Dubai. Aí me chamou a atenção a quantidade de indianos, iranianos, assim, lá eles são muito plural. Aí eu contar a história dos povos que estão aqui. Então eu vou escrevendo. Depois que eu escrevo tópico a tópico, eu saio destrinchando isso. Aí eu saio pesquisando mais uma vez e depois eu tento colocar uma linguagem mais coloquial, porque senão fica chato pra caramba. Então basicamente um roteiro funciona assim, dentro do que eu pesquiso, eu estudo o que vai ser a história principal que eu quero contar ali. Então, por exemplo, Dubai. Eu viajei para contar 2 histórias. Como eu fui gravar 2 programas, eu tinha que contar 2 histórias. Primeiro, por que a comida de Dubai é tão diversa? Aí eu contei essa história, né, contando essa parte da migração de tantas pessoas para lá e as viradas econômicas de Dubai. E segundo, eu fiz mais a parte histórica e a parte mais ali de coisas para se fazer, enfim. Então, basicamente assim que eu escrevo um roteiro. Tudo bem. Aí você olha e fala, vou escrever o roteiro. É. E aí você deixa numa linguagem mais acessível, digamos Claro, assim. claro. Quanto tempo dura um programa desse? Ele, de arte, uns 24 minutos. De arte significa que tá no ar. Então o cara 24 senta para minutos. assistir a um programa de 24 minutos. Cada programa tem 24 E acabou. minutos. 24 Não tem 2 de Dubai, por exemplo, vai ser um. Depende, às vezes sai. Por exemplo, em janeiro desse ano eu tive em Falklands, que aí é uma polêmica, né? Os argentinos chamam de Malvinas e o povo local chama de Falklands, né? Os britânicos, porque é uma ilha britânica. Saiu 2 programas, saíram 40 minutos. Então eu quebrei em 2 programas. Então depende muito do local, do que eu consigo extrair, da história que eu vou contar. Mas é legal você falar desse tempo, de 24 minutos, porque às vezes a pessoa acha que são 24 minutos, mas para você fazer um programa de 24 minutos, você precisa de muito tempo. Você precisa ler um livro, você precisa viajar para o país, você precisa levar gente. E lá você grava muito tempo para depois isso se transformar em 24 minutos. Ser apresentador
ou trabalhar com comunicação não fazia parte do seu plano Não, originário, pelo menos. não, nunca. Quando você entrou no Big Brother, você já cogitava essa mudança ou foi saindo de lá que isso mudou? É assim, o Big Brother, na verdade, eu conto isso, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas ele foi uma brincadeira. Por quê? A gente queria uma estratégia de marketing para bombar as nossas redes sociais, trazer mais cliente. Então o Lucas entrou como empresário. O Lucas não tinha. É tanto que eu não. Para te ser sincero, eu não tinha nenhuma conta no Twitter. E o Big Brother, eu só vim saber depois, ele acontece na televisão, ele acontece no Instagram e ele acontece no Twitter. Eu não tinha conta no Twitter. A minha família que teve que fazer uma conta para mim depois. Eu não tinha estratégia nenhuma. Zero. Porque não era um programa que eu assistisse. Então, na minha cabeça, vou entrar aqui, vou ganhar seguidor para os nossos restaurantes, vou fazer dinheiro, já era. Então, eu não tinha pretensão, vou ser artista. Eu falava lá brincando, quero ser galã da novela das 9. Mas eu não tinha pretensão nenhuma, nem tenho talento para isso, nem tenho vontade para isso. Só que quando eu saí e eu comecei a ver as possibilidades, porque acaba que é um dinheiro fácil, assim, você trabalha com essas coisas. Difícil é quem é CLT, cara, quem bate ponto, o cara trabalha pra caramba pra ganhar 3, 4 mil reais por mês. O cara vai lá e faz uma postagem no Instagram e ganha 25 mil reais, 30 mil reais por mês. Então, sabe, isso é trabalho fácil. Só que dentro desse trabalho fácil tem muitas outras oportunidades de você fazer coisas muito legais. Então, por exemplo, quando eu saí de lá, eu falei, cara, e se eu pegasse a minha paixão por viajar? Afinal, eu morei fora do Brasil 5 anos, eu passei 5 anos viajando muito, voltei, continuei viajando, falei, cara, e se eu pegasse essa paixão e fizesse disso um trabalho, fizesse disso um ofício, ganhasse dinheiro com isso? Então foi daí que surgiu, mas eu não tinha pretensão. Eu era só o cara que, cara, eu sempre tive sonhos muito pequenos, assim, que pra mim são os maiores sonhos da vida, que era constituir uma família, que era ter filhos, era isso que eu queria, ter minha casa. Então não tinha, eu quero ser o apresentador, não tinha esse pensamento, não. Foi acontecendo, né? Foi acontecendo e ainda está muito longe de eu estar onde eu acho que posso estar. Mas veja, a sua história, pelo que você está narrando, é uma história em que um espírito empreendedor fez muita diferença, né? Sem dúvidas. Porque você acaba sendo um inconformado em diferentes oportunidades e isso faz você, não, então eu vou sair da faculdade e eu vou fazer isso. Vou para a China e vou morar. Você morou 2 anos na China ou 5? Eu morei 2 anos na China, só que eu passei 5 anos viajando. Entre esse tempo, eu fui para Indonésia, Coreia do Sul, Hong Kong, Malásia. Não sei se eu falei Indonésia. Falou. Então, Malásia. E fui para os Estados Unidos também. Morei em Nova York, morei em Los Angeles. Los Angeles antes de virar o que ela virou agora, né? Na minha época ela Mas você foi a trabalho como modelo. Sempre, sempre. E aí você foi a trabalho como modelo, Sim. juntou algum Eu estudava dinheiro. inglês também. Mas juntou algum dinheiro, Juntei. voltou e falou, vou abrir um restaurante. Sim. E de onde é que surgiu a ideia do restaurante? Por 2 motivos. Quando eu morei em Nova York, quando eu estava em Hong Kong especificamente, eu fiz umas fotos que acabaram caindo num site chamado models.com, que é um site que ranqueia os modelos e tal. E esse site é um site muito grande para quem é do meio da moda. E acabou caindo em algumas agências grandes, e em uma delas foi uma agência de Nova York. A agência de Nova York viu e falou assim, caramba, esse cara é incrível, vamos trazer ele para cá, ele é a aposta da temporada. Me levaram para Nova York. Então, na minha cabeça, eu ia estourar. Conheci o diretor mundial da Calvin Klein e tal. Assim, eu tinha na minha cabeça que eu ia ganhar tufos de dinheiro, e isso não aconteceu. Então, o pouco dinheiro que eu fiz em Hong Kong, quando eu trabalhava lá, eu gastei todo em Nova York. Então, a minha vida lá foi muito difícil. Cheguei, morava em Manhattan, pagava $1.500 num quarto, dividido com outro cara. Uau. Eu morava ali perto da Park Avenue, eu morava na 34 com a segunda. Passei muita dificuldade financeira e eu dividi o apartamento com um australiano que foi por causa desse cara. Por quê? Esse cara fazia uns bicos num restaurante. Ele lavava louça, ele servia champanhe quando tinha evento e tal. E ele, quando a gente mudou pro Brooklyn, porque eu não estava mais conseguindo pagar as contas, nem ele também conseguia mais pagar as contas, a gente muda pro Brooklyn, para um apartamento mais simples, ele tem que voltar para a Austrália. E eu tava com a mão na cabeça, porque eu não trabalhava nada, eu não tinha mais dinheiro. Ele falou, Lucas, eu vou voltar para a Austrália e vai sobrar essa vaga aqui do canto que eu tô trabalhando. Você quer ficar lá? Eu posso te recomendar. Eu falei, pelo amor de Deus, claro.
E aí foi minha passagem em Nova York, eu era pieiro, eu lavava louça numa pia de um restaurante. E era um restaurante que não era uma casa de carnes, mas eles serviam carne. Tipo, serviam uns porterhouse, que é como se fosse tipo a bisteca fiorentina. E aí eu vi aquilo ali, a dinâmica daquilo ali, e aí eu servia champanhe também. Era assim que eu pagava minhas contas em Nova York. E eu vi aquela dinâmica ali, e eu, nesse meio tempo, em uma das minhas vindas para o Brasil, eu conheci um cara que já trabalhava com restaurante. Então foi numa conversa nossa, o meu desejo, ele já era um cara experiente, a gente se juntou, chamou um terceiro cara, que também era experiente no restaurante, e aí daí nasceu a ideia. Então foi muito por acaso, assim. Foi muito a imprevisibilidade de estar num lugar que eu vi um ofício, voltei pro Brasil, conheci um cara que mexia com isso, e nasceu o restaurante. Mas a sua ida para Nova York era para ser um sonho e foi um pesadelo, digamos assim, pelo menos em termos financeiros. Muito ruim. Foi. Mas acabou dando a ideia daquilo que você efetivamente faria depois. Né? É legal ver isso, porque às vezes a pessoa está no meio de uma situação muito difícil e foi justamente... Se a situação estivesse melhor, você não teria ido ao restaurante trabalhar no restaurante. Se você não tivesse ido, você não teria montado o seu. Então, assim, para quem tem fé, e é o seu caso, às vezes a situação é ruim, mas ela é ruim com um propósito. E este propósito acaba se revelando tempos depois, às vezes anos depois, e foi isso que aconteceu com você. E aí você montou o restaurante, e esse restaurante foi crescendo, 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 se torna uma rede em Fortaleza. Sim. Só te cortando, porque você contou um negócio, e eu me lembro de um ponto dentro dessa trajetória do restaurante, que esse dia foi um dia que me marcou muito, que quando a gente montou o restaurante é muito sazonal, assim, é um ramo de negócios muito difícil. Então você vai pegar uma sexta-feira que você vai lotar a casa, e você vai pegar a sexta-feira que não vai ter ninguém. Então é um negócio que até você se estabelecer é muito complicado. A gente deu sorte, a nossa inauguração foi uma inauguração assim, astronômica, com vários famosos e tal, mas é uma história longa, enfim. Mas havia dias que a gente era lotado, havia dias que não. E uma vez, eu tava muito mal de grana. Porque Já com o restaurante? Já com o restaurante. Era a primeira unidade, era o início, assim, era bem o início. Eu tava muito mal de grana porque todo o dinheiro foi investido no restaurante. Capital de giro, tinha que pagar os funcionários e tal. E aí um garçom meu, que o apelido dele era Paizão, porque ele era o mais velho e ele era o Paizão. Então é o apelido dele, Paizão. Nesse dia eu tava como a gente diz lá no Ceará, eu tava mufino, triste, porque as contas estavam vindo e a gente... para quem não conhece como é que funciona a sistemática de um cartão de crédito, quando o cliente passa o cartão, você tem que esperar o período até 30 dias, né? cair aquela grana. Mas você pode antecipar, só que há um custo disso. Sim. E a bandeira do cartão de crédito, ela te cobra aquilo. Só que a nossa situação estava tão ruim que a antecipação era automática. Então já estava no automático. Tudo que pagava já caía pra gente com um desconto de 2,5%. Então eu tinha um sócio. Eu tinha vários sócios. Eu tinha o governo como sócio, que me cobrava uma belíssima fatia no meu Simples. Eu tinha o meu sócio, o meu outro sócio e a máquina do cartão de crédito, que tinha 2,5% da operação. Não, mas 2,5% antes de antecipar, não? Antecipando. Você antecipa, você paga 2,5%. Não, mas então mas se você não antecipar, ela já cobra uma taxa. Ela cobra uma taxa, mas aí se você para você antecipar, ela cobra mais 2,5%, exatamente. Porque ela tá tirando um bolso, ela tá tirando dinheiro do caixa dela para te dar. Né? E aí, eu me lembro que a gente estava com uma situação muito ruim, tinha que pagar os funcionários, e eu fui ao banco, saquei o dinheiro, paguei em dinheiro em espécie, porque eu tirei da minha pessoa física para pagar os funcionários. Aí chegou o meu garçom e falou assim, Lucas, tenha calma, porque depois da tempestade vem a bonança. Cara, eu nunca esqueci isso, bicho. Eu nunca esqueci isso, porque eu já passei por muitas tempestades na minha vida e, curiosamente, sempre veio uma bonança depois, bicho. Sempre veio. Eu acredito. Isso é bíblico, cara. Sempre veio uma bonança depois. E aí, ele falou isso, aí você pagou do seu... E quando é que começou assim, a falar assim, agora engrenou? Foi acontecendo, né? Não teve um dia específico, mas as coisas foram acontecendo. Isso era no começo, né? Mas eu quis só dizer isso porque você falou em relação a... Às vezes a gente está numa situação ruim, mas a fé ela é muito importante, né? Óbvio que fé sem a pessoa estar se preparando, sem estar estudando, não leva a canto nenhum. Você considera a sua vida profissional financeira uma espécie,
até uma determinada fase, uma espécie de montanha-russa, tipo, ganha sim, dinheiro, sim. perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde Sim, dinheiro. sim, sim. Sim, sim, porque eu comecei a ganhar dinheiro de fato mesmo, quando eu tinha 25 para Quantos anos 26 você anos. tem? Hoje eu tenho 34. Uhum. Eu comecei a ganhar dinheiro de fato quando eu tinha 25 para 26 anos. E aí foi bem nesse período, monta a empresa, as coisas começam a acontecer e eu comecei a ganhar dinheiro. Muito mais do que eu imaginava que fosse ganhar na minha vida. Então eu era um jovem, já consegui comprar um bom carro, um bom apartamento, eu já tinha uma boa vida. Começa a vida a melhorar. Vem a pandemia e tira uma belíssima fatia disso. Quem trabalhava com um serviço, enfim, você sabe Sentiu que muito. sentiu muito. Fechei loja, perdi muito dinheiro. Depois de R$ 1 milhão eu parei de contar. Eu acredito. Então eu perdi muito dinheiro. Só que aí, cara, é muito louco. Por quê? Porque ainda assim, depois da pandemia, eu passei a ganhar mais dinheiro do que eu ganhava antes dela. Entendeu? Então tem essa gangorra, a vida do empreendedor é essa. Você ganha dinheiro, a sazonalidade faz parte da sua vida, assim. Você não tem uma estabilidade, como diz o Flávio Augusto, né? A estabilidade não existe. Só que eu sempre criei muitas barreiras à minha falta de sorte. Porque como eu vivi uma vida muito escassa financeiramente falando, eu tinha que ser muito ponderado. Eu não podia, mesmo depois de quando eu comecei a ganhar dinheiro, ganhei meus primeiros 50 mil, meus primeiros 100 mil reais, eu vi meus primeiros dividendos gordos. Ainda assim, eu poderia fazer mais, mas eu era muito contido, porque eu sempre pensei, cara, se eu ganho 20, eu não posso viver gastando 20. Entendeu? Então, é uma coisa que os investimentos sempre fizeram parte da minha vida e ter um controle financeiro sempre fez parte da minha vida por causa disso. Eu sempre tive uma vida muito sazonal. Época eu tô trabalhando, época eu não tô. Época eu tô ganhando dinheiro, época eu não tô. Então, dentro do empreendedorismo ali, eu sabia que tinha horas que eu ia ganhar bem e horas que eu não ia. Então, eu sempre criei muitas barreiras à falta de sorte. Então, sempre foi essa gangorra, mas na minha vida, no meu estilo de vida, não mudou absolutamente nada. Não, porque, por exemplo, veio a pandemia, eu do meu bolso paguei parte dos meus funcionários. Eu mantive completamente o meu padrão de vida. Não mudou. Não mudou porque eu não vivia acima dele. Então, eu sempre tive ali um degrau abaixo, outro degrau abaixo. Então, eu posso comprar um carro de 250 mil. Por que eu vou comprar um carro de 250 mil? Compra um de 150 mil, um de 125, que é show de bola, é bonitão e faz o efeito e eu não me endivido. Então eu sempre tive essa preocupação de criar essas barreiras à minha falta de sorte, porque ela sempre existe, ela sempre vai existir. Você é sazonal, você pode fazer de diferentes formas. Mas aí, ok, você tem essa marca da coragem. Só que hoje você tem um filho, né? Filha, Filha. Quantos anos ela tem? ela tem 1 ano e 8 meses, é a Luísa. A Luísa tem 1 ano e 8 meses. Com o nascimento da sua filha, você ficou menos corajoso? Cara, Sammy, se disser assim, rapaz, pula do prédio aí, eu pulo. É mesmo. Cara, A minha filha é curioso porque eu sempre soube que seria uma menina e ela sempre foi a Luísa. Porque Luísa é a minha música favorita, a música do Tom e do Tom Jobim, então eu sou apaixonado por esse nome. Só que a Luísa dele é com Z e a minha é com S. Mas eu sempre fui apaixonado por esse nome. E quando eu comecei a namorar com a Ana Lúcia, que é a minha esposa, eu disse pra ela, você ainda a gente vai casar, isso no primeiro mês. Né? A minha mãe sempre falou isso pra mim, meu filho, todo namoro foi feito pra acabar. Ou ele acaba pra acabar pra sempre, ou ele acaba pra dar em casamento. Então eu nunca namorei, eu namorei 2 pessoas. Namorei uma menina na minha adolescência e namorei a minha esposa hoje. Então eu tive muita certeza que era ela, quando foi ela. E no começo do namoro eu disse assim, vai ser uma menina e ela vai se chamar Luísa. E foi uma menina e ela se chama Luísa. Cara, depois que ela nasceu, primeiro, é como diz o José Maria Escrivá, né? Todo filho vem com um pão debaixo do braço. Aham. E é impressionante como é. Ela entrou na minha casa, ela trouxe um pão debaixo do braço porque a prosperidade veio. Que legal. Então a gente hoje ganha muito mais do que a gente ganhava. A minha esposa tomou coragem para abrir a empresa dela. Eu vi aí, qual que é a empresa dela? Ela tem uma marca de roupas femininas. E ela foi executiva da Riachuelo durante 10 anos, brilhante, ganhava muito bem. E a minha filha nasceu e ela tomou a coragem e disse, eu vou abrir meu próprio negócio. E abriu. Então um filho, ele traz para quem vive de fato a paternidade e a maternidade. Né? Infelizmente nem todo mundo vivencia isso da maneira de você, de fato,
imergir naquela situação de que o filho realmente faz parte de você, que você tem que viver para aquilo. E ele te traz um benefício de crescimento pessoal, profissional, gigante, cara. Então a minha coragem, assim, eu nem penso mais, sabe? Eu vou agora para a China, eu vou passar quase um mês na China, a trabalho. Eu não tô pensando só no Lucas, eu tô pensando na minha esposa, eu tô pensando na Mas minha ela filha. não vai. Não vai, Nem sua filha. não, E você fica um mês lá. um mês. Nossa, aí morre de saudade, né? Cara, mas é Faz aquela parte, coisa, faz claro. parte, alguém tem que se sacrificar. Eu acho muito bonito quando as pessoas falam, você tem que ter... Quando conta aquela história de, você tem que abrir mão e ficar mais com o filho, eu concordo. Mas alguém tem que se sacrificar. Pelo menos agora. Sim. Faz parte da vida. Uma Faz coisa parte. tem que sair, ficar um mês fora, trabalhando. Se tiver que ficar, se for para o bem dela, esquece. Sim, as pessoas têm que compreender isso. Outro dia eu recebi aqui uma psicóloga e ela cuida de famílias, etc. Ela é mestre em personalidade, enfim. E ela disse, olha, as coisas andam muito chatas porque as pessoas criaram regras e só serve se for assim. Então, por exemplo, você é proibido de pegar no celular, o filho não pode ver desenho nunca. E aí ela falou assim, não, calma, por que eu não posso pegar? Ah, você está com seu marido, tudo bem, estou com meu marido. Eu pego o celular e fico ali 20 minutos no celular, ele fica 20 minutos, meia hora no celular, um do lado do outro, depois a gente guarda e fica os dois conversando, tal. O que não dá é você mergulhar no celular Sim. e esquecer. O que não dá é o seu filho estar toda hora no desenho. Agora, É o extremistão do Nassim Taleb. Nassim Taleb fala isso. Ah, é? Né? As pessoas querem levar as coisas pro extremistão. Então, cara, é o extremo total. Não é porque eu peguei no meu celular uma vez que eu vou causar uma sequela no meu filho, na minha Exato. filha. Nunca mais ela vai ser uma criança normal. Não, não é isso, cara, pelo amor de Deus. E é isso, e como você está falando aí, vou para a China, vou ficar um mês. Eu gostaria de não ir, aliás, não de não ir, mas de estar com a minha filha todos os Sim, dias. claro. Mas você não dá para classificar você como uma pessoa, nossa, que se ausentou na infância da filha. Não, ficou um mês na China e é próprio da vida, né? Esse sacrifício. Sim. Eu acho que uma palavra que resume você é esse espírito de empreendedor. E eu digo isso por quê? Porque você foi modelo, mas a forma de você, ou é modelo, mas trabalhou... Fui. Foi modelo, mas a forma de você ser modelo foi própria do empreendedorismo. Eu vou para não sei onde, eu fecho o negócio com não sei quem, eu mudo de país. Foi com um risco maior, risco aumentado, digamos assim. Aí depois você vai abrir um restaurante, aí depois você vai montar um programa e vai vender o programa, procurar uma emissora. Porque uma coisa é eu estar parado e aí o SBT me liga e fala assim, eu gostaria que você apresentasse um programa. Não há empreendedorismo, há compreensão da oportunidade e o aproveitamento dela. Isso não é empreendedorismo. Agora, eu ir gravar um programa, chegar no SBT, na Globo, na Record, gravei esse programa, quer dizer, eu corri todos os riscos, eu custeei isso tudo. Você sabe como é que o segundo programa, você sabe como é que eu vendi o segundo programa, o que se chama Singulares, que está nesse canal Modo Viagem? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Pedro Andrade, talvez você o conheça. Ele era repórter do Manhattan Connection, ele tinha um programa no GNT chamado Pedro pelo Mundo. Talvez se você ver a foto, você sabe quem é. É isso, com certeza. Talvez você o Manhattan conheça. Connection eu lembro. E ele tinha um programa no GNT chamado Pedro pelo Mundo. Eu assisti várias vezes, até para estudar, né? E eu assisti o programa, esperei até dar os créditos do programa para saber quem era o diretor do programa. Aí eu vi lá Dani Migliani, alguma coisa assim, Dani alguma coisa. Falei, caramba, essa mulher deve ter Instagram. Eu peguei e mandei uma mensagem no Instagram dela. Falou, oi, tudo bom? Eu me chamo Lucas, eu sou produtor de conteúdo. Você pode me mandar seu e-mail? Eu quero te mandar meu material. Foi daí que surgiu. É mesmo. Para você ver, então, isso é empreender, essa coragem, você mandar um e-mail para as embaixadas todas. Todas. Eu posso te dizer que eu mandei para pelo menos, cara, perto de 200. Pois é. Que é o número de países do mundo mesmo. Eu mandei muitas mesmo. Assim. Então, isso as pessoas precisam compreender. Quer dizer,
para eu conseguir esse acordo com embaixadas, entendeu? Tive que mandar 200 e-mails. Sim. É a história do cara falar assim, cara, o atendente era eu, quem montava a mercadoria era eu, quem vendia era eu, quem entregava era eu, quem fazia tudo era eu. Esse é o início. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. E isso é empreender. Então a história da sua vida vai sendo marcada assim. E você vai dizendo, ó, eu passei por situações muito difíceis de caráter financeiro. Eu fui pieiro, eu não conhecia essa expressão. Existe. É uma profissão, pieiro. Você é o cara que fica na pia. Que você fica na pia, Lavando louça. louça. Então, pieiro. Eu era o pieiro. Então, Eu servia champanhe em eventos. pois é. Que é uma graduação acima do garçom. Ah, é? Porque na época eu ganhava, eu não vou saber te precisar o valor, mas eu ganhava tipo $15 por hora. Um bom valor, né? Pra quem não tinha nada. Claro. Só que o garçom ganhava tipo $8. Então era uma coisa assim, o garçom servia comidas normais e eu era o cara que ficava segurando a garrafa de champanhe a servir. Eu fiz isso também, cara, em Nova York. Nova Muitas York vezes. é muito difícil para ganhar dinheiro, então. Não é que seja muito difícil, talvez seja fácil para outras áreas e para outras pessoas. Para mim, Lucas, foi muito difícil. Você sabe que isso me lembrou uma música do Frank Sinatra, My Way. Não, My Way não. É New York, que ele diz assim: If I can make it there, I can make it anywhere. Eu adorava outro que era do Sting, Englishman in New York. Porque ele conta como é que ele se sente um alien morando em Nova York. E eu me senti um alien morando em Nova York. É mesmo. Tem depois essa música é maravilhosa. Englishman in New York. E em Nova York, cara, é tão curioso, porque isso parece coisa de filme. Quando eu me mudei pro Brooklyn, eu morava do lado do metrô. Uhum. E pra quem não sabe, o metrô em Nova York é 24 horas. O meu quarto balançava É mesmo. quando o metrô passava. E nessa época eu tava conversando com a minha atual esposa. A gente conversava por Skype. No WhatsApp nessa época eu não mandava áudio nem nada. Então a gente se via pelo vídeo no Skype. Toda vida que o metrô passava eu botava mudo. Pra ela não saber que tinha, porque ela não sabia que eu era um quebrado, né? Ah, então não? Mas ela estava na China. Nessa época ela estava no Brasil. Já tinha voltado. Ela estava se formando em relações internacionais. Ela passou um breve período ali na China e voltou para o Brasil para se formar. Ela é formada em relações internacionais, ela queria ser diplomata, enfim. Era o sonho dela. E nessa época ela voltou para o Brasil, a gente voltou a se falar. E toda vida eu conversava com ela com o botão no mudo, cara. Não acredito. Porque eu era tão pobretão, morava num apartamento que era um lixo. Era mesmo? Cara, era um lixo, cara. Era muito engraçado. Mas era o que dava para pagar, né? Sim. Pelo menos tinha água quente. Mas você a conheceu na China. Na China. Na primeira semana que eu cheguei lá, em 2010. Que louco. Mas ela é de Fortaleza. Ela é mineira. Mineira? Ela é do sul de Minas. Que cidade? Ela é de uma cidade... Com certeza você conhece Varginha, do ET de Varginha. Sim, óbvio, né? Todo mundo conhece. Ela é de uma cidade ao lado, chama Carmo da Cachoeira. Uma cidade muito pequena. Fica do lado de Três Corações, a cidade do Pelé, enfim. É tanto que para ir para casa dela, você passa pela estátua do Pelé. Pronto. Essa é a cidade dela. Então é a minha mineira, é a minha mineirinha. Que bacana. Lucas, e eu estou dizendo isso sobre a sua característica, porque eu acho que isso foi o traço mais marcante da nossa conversa aqui. E aí eu gostaria que você, fazendo um balanço do que aconteceu com você e como a história acabou sendo muito bem sucedida, que você elencasse assim que características em você reputa que tenham sido determinantes para que essa história fosse uma história real. Essa não é uma resposta tão rápida e tão óbvia. Tá? Então, eu vou tentar resumir o máximo. Claro. Eu sou uma pessoa de muita fé, Samir. Eu acredito muito em Deus. E Deus se manifestou na minha vida em muitos momentos que eu estava no fundo do poço. Eu posso te dizer que, como diz aquela máxima do mercado financeiro, né? No fundo do poço tem porão. Então, muitas vezes eu bati na porta do porão. Não cheguei lá, mas eu fiquei no fundo do poço. Porque antes de eu entrar no porão, Deus estava lá. Então eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Mas eu acredito muito em sorte também. Só que não sorte no sentido de eu tô aqui de braços cruzados e a sorte vai cair e vai vir a oportunidade.
Aí entra um terceiro fator, que é estar preparado para quando a sorte chegar. E por que eu estou falando dessas três coisas? Porque tem muita gente que tem muita fé em Deus, é muito temente a Deus, e só reza para Deus, mas não se prepara ou não busca as oportunidades. E eu acredito muito que você tem que estar preparado, você tem que ter muita fé, mas você tem que bater muitas e muitas portas, se expor à sorte muitas vezes. E quando ela chegar, você tem que estar preparado para isso. Eu, para estar preparado para as oportunidades que apareceram para minha vida, eu sempre li muito, cara. Eu sou filho de professora de português, então eu lia na base do chinelo, eu era obrigado a ler. Eu aprendi tabuada decorando, porque a minha mãe é professora e era assim, e foi assim, e hoje eu dou graças a Deus de ter a mãe que eu tenho, né? Ela ainda está viva, muito bem, graças a Deus. Então eu fui criado na base da leitura, e a minha mãe sempre falou, cara, se tu não lê, tu vai ser burro. E burro, tu vai ser burro e pobre. Então eu não acredito numa ferramenta melhor para tornar um profissional melhor do que a leitura. Então, juntando todas essas coisas eu sempre tive muita fé em Deus que Ele iria me colocar no lugar que eu sei que um dia eu posso chegar. Eu ainda não cheguei onde eu quero. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Eu sempre me preparei muito, mas me preparei buscando oportunidades, porque às vezes o cara tem fé, o cara se prepara, mas o cara não sai de casa. O cara não tem a coragem, o ímpeto, a vontade. Aliás, ele até tem a vontade, mas ele tem um medo. Eu sempre tive muito medo, cara. Eu tive medo quando eu bati na campainha para entrar aqui no teu prédio para dar uma entrevista para você, porque eu sei que você é um cara muito erudito, muito intelectualmente mais capacitado do que eu. Porque você tem mais horas de leitura, mais estudo, mais oportunidades dentro do mundo acadêmico, então são mundos diferentes. Eu tive medo. Quando você me convidou, eu tive medo. Só que aí que tá. Ter medo e simplesmente guardar para si e não sair de casa é não se expor à sorte. Eu vim com medo. Então coragem não é ausência de medo. Quem não tem medo é imbecil. Coragem é você abraçar o medo e fazer acontecer. Mas você tem que estar preparado, porque também coragem sem preparo é devaneio. Perfeito. Então eu sempre fui um cara que, cara, eu gosto de investimentos. Poxa, deixa eu minimamente estudar sobre isso, deixa eu ler sobre isso, deixa eu pegar literatura sobre isso. Né? Eu recentemente li um livro, eu tô lendo pela segunda vez porque eu estou montando umas aulas. Eu sei que você já o leu também, que é o Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Maravilhoso. É um livro delicioso, que o cara lê, ele não consegue parar de ler. E tem uns livros que são assim, né? É formidável. E você vai lendo e você vai vendo que, cara, é muito mais psicologia do que capacidades técnicas. Aí ele dá até o exemplo do Ronald Read, que era o filantropo faxineiro que morreu com $8 milhões na conta. Mas o que ele quer dizer? Que não é só ter questão técnica, é questão de também se preparar minimamente, mas ter várias capacidades, sabe? Então, eu acredito muito nisso, que para se ter um sucesso profissional, independente da área que você for, você tem que estar preparado para isso. E existem ferramentas para te fazer chegar lá. Ter uma boa oratória te ajuda a chegar lá. Eu sei que você vai lançar um treinamento, uma formação para oradores, e eu sei que a sua oratória é a base da leitura e das técnicas vocais. Eu não sei exatamente o que vai ter lá. Sim, sim. Mas eu acredito que haja isso. Mas eu sei que você defende muito a parte da leitura porque é o que te dá o preparo para a vida, cara. Então imagina, eu recebo um ok da embaixada, mas antes disso tem uma reunião. Se eu chegar na reunião e eu não souber falar, a sorte chegou. Mas eu não estava preparado. Deus disse assim, vai lá meu filho, tá aqui a oportunidade para você. Não é isso que o seu programa precisa? Pois eu vou te dar a oportunidade. Você não se expôs a 200 e-mails diferentes? Tá aqui a oportunidade. Só que eu não estava pronto, cara. Eu não sabia vender a minha ideia. Dentro da minha cabeça eu tinha várias ideias. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas eu não consegui falar. Morreu, perdi. Cavalo selado só passa uma vez. Perfeito. Quando eu entrei na embaixada da China, eu estava com medo. São pessoas que falam um português não tão bom quanto o meu. São pessoas que não conseguem entender as piadas que eu faço. É outra cultura. É outra cultura. Mas eu estava preparado. E se eles dissessem, é para fazer a apresentação em inglês? Eu faria. É para fazer em espanhol? Eu faria. Porque eu me preparei. Porque eu estudei. Então, quando veio o Big Brother ele foi um ponto de inflexão em alguns momentos da minha vida, mas eu não me contentei com aquilo. Cara, eu quero de um programa de viagens? Beleza. Eu vou gravar um programa de viagens. Eu olhei lá e falei, caramba, eu falo mal, hein, velho?
Eu assisti várias vezes. E eu assisto várias vezes tudo que eu faço. Para ver se eu tô engolindo palavras. Para ver se minha dicção tá ruim. Para ver se eu tô falando de um jeito que normalmente eu não falo. Então, eu sou uma pessoa muito obsessiva. Então, a minha resposta, resumindo tudo, né? Desculpa por ter falado até demais. Tá ótimo. Mas é justamente isso. Eu sempre tive muita fé em Deus. Muita fé em Deus. Eu poderia te contar aqui casos onde, cara, foi Ele. Eu teria que me esforçar muito para ser ateu. E ainda não conseguiria. Eu teria que, cara, assim, me rastejar e não conseguiria. Porque Ele se mostrou presente em muitos momentos da minha vida. Eu me expus a muitas situações diferentes. Mas graças a Deus e à sorte, quando ela chegou, eu pude abraçá-la. Eu estava pronto para isso. Eu estava pronto para aquela oportunidade que caiu na minha perna. Eu disse, cara, eu consigo. Entendeu? Então, sei lá, eu nem sei se era para eu deixar uma mensagem, mas eu acho que essa é a Preparo, mensagem. coragem e fé. Preparo, coragem e fé. E o preparo, eu botaria a pitada da leitura Como com um imprescindível. asterisco, né? Assim, um asteriscozinho. Se eu pudesse dentro da lista, eu botaria um asterisco. Porque, infelizmente, as pessoas leem zero, muito pouco, assim, muito pouco mesmo. Faz muita diferença. Faz diferença porque a leitura é uma oportunidade que você tem de conversar com grandes gênios. E de maneira muito barata, né? Eu tava às vezes gratuita. Eu tava conversando com o Machado de Assis por R$50. Exato. Você pode conversar de graça. Claro, que são obras públicas. Se quiser, até de graça ele conversa. Porque eu queria um mais bonitinho. Mas é isso, porque querendo ou não, quando você escreve, você expõe muito da sua visão de mundo. Sim. Ainda que seja uma ficção. De maneira que você vai lendo um livro, pode ser Machado de Assis, pode ser qualquer outro autor. Pode ser Lucas, né? Eu escrevi um livro. É? Qual o nome? Eu não publiquei ainda. Não? Ele tá 100% pronto, mas eu não publiquei. Quando você publicá-lo, me envie. Não, eu não teria essa pretensão. Quem lê Machado de Assis não vai ler Lucas Fernandes. Não lê. Não. Claro que você não vai perder seu tempo com isso, não. Mas o tempo é escasso. Mas eu lerei, pode mandar. A sua visão de mundo fica de alguma forma lá. E aí você, quando lê, o primeiro ganho é esse. O segundo é que você aumenta o seu vocabulário, sim, né? A envergadura. Certeza. Então, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se expressar. Outro dia um rapaz me falava de um professor da universidade, falando da União Soviética, ele dizia, a gente era educado de uma forma que nos faltava o vocabulário. Então, quando eu não tenho vocabulário, eu não sei nem protestar. Sim. Porque eu sei que me incomoda, mas eu não consigo dizer o que me incomoda ou por que eu estou incomodado. Então, eu não sei protestar porque eu não sei dizer o que está errado nisso aí. Então, por exemplo, se eu nasço em um país em que há um rei e, portanto, é assim que as coisas são, se eu não sei que existe um outro país em que as pessoas escolhem quem governa, eu não sei nem protestar porque eu nem sei o que é democracia. Exato. E me falta vocabulário. Me incomoda esse cara mandar, mas qual seria a saída? Eu não sei, porque eu não vi, eu não vivi, eu não estudei, eu não li. Então, acho que essa ampliação do vocabulário, conhecimento de mundo, empatia, a leitura é fundamental mesmo. São aqueles que é uma raça muito comum hoje em dia, né? Que são os jovens que querem revolucionar o mundo, mas não arrumam nem a própria cama. Exato. Porque ele quer argumentar porque na visão de mundo ele acha que aquilo é errado, mas ele não sabe explicar por que ele quer argumentar. Então, recentemente eu abro essas caixinhas de perguntas e aí eu respondo algumas coisas relacionadas a investimento, porque é uma área que eu gosto, e me perguntaram, Lucas, poxa, por que o dólar está subindo tanto? E aí eu falei os 3 motivos, que são os motivos mais óbvios, né? Assim, que é a questão política na Ucrânia, na Rússia, enfim, no Oriente Médio e tal, Estados Unidos, juros muito altos, e fui falar do governo Lula. Uhum. Cara, eu recebi muita crítica. Acredito. Você é um idiota, você tá falando o quê? Você não sabe o que você tá falando, quem é você, sabe? Então, assim, por que o cara tá falando aquilo? Porque eu tô criticando a figura que ele gosta, mas ele não tem argumento para dizer que eu tô errado, o porquê que eu tô errado. Exato. É somente porque eu falei de uma figura que ele gosta.
E aí eu falei, cara, você pode criticar, você pode falar, mas você não pode refutar números, porra. Tipo, como é que se refuta um número? Não, Aí o famoso briga, você brigar com um pombo, ele caga na sua cabeça e... Entende? Então é por isso. Eu tenho muito receio da minha filha crescendo nesse ambiente onde é assim, onde não é possível mais dar uma opinião. Porque mesmo que você tenha argumentos e você sabe o que você está falando, você está errado. Um ambiente onde na internet quem mente primeiro fala a verdade. Então é um negócio meio complicado. Mas enfim, eu nem sei porque caiu nesse assunto, mas era só para defender e até para agradecer o trabalho que você faz, cara. Porque você vive num país onde 90% das pessoas não compraram um livro. E você ganha dinheiro vendendo clubes. Um dos negócios, né? Vendendo clubes de leitura. Isso é um negócio... Isso é coragem, pô. Isso é coragem, cara. Faz parte. Eu não tenho coragem, não. Eu viajo só, pô. Coragem é isso. Lançar um clube de leitura num país que ninguém lê. E ainda ficar rico com isso. Tem que ter coragem. Lucas, eu vou pedir para você dizer as suas redes para as pessoas te seguirem, onde é que elas te encontram. Joia. Eu só tenho uma. É meu Instagram, @FernandesLucas. Tá lá. De tempos em tempos eu posto alguma coisa. De tempos em tempos eu posto foto da Luísa, que eu acho que é a melhor parte do meu Instagram. E de tempos em tempos eu trago algum conhecimento pertinente. Ou não, falo umas besteiras lá também. E quando eu viajo eu mostro muito as minhas viagens. Isso sim. Então... Para quem quiser, final do mês eu tô indo para a China, ainda tem boas viagens para se fazer. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Adorei o nosso papo. Muito obrigado mesmo. Eu também. Eu já era momento rasgação de seda, né? A minha mãe fala muito isso. Rasgar seda é quando você elogia muito a pessoa. Eu sou muito fã seu, assim, cara. Muito Muito obrigado. Muito. É como eu disse, eu tava meio trêmulo ali quando eu fui tocar a campainha, porque eu falei, caramba, eu não tenho nem condições de falar com esse cara. Que é isso? E hoje a gente teve um papo muito jóia. Muito legal mesmo. Muito obrigado mesmo, de coração. A vida e os seus encontros. É verdade. Toca aqui. Obrigadão, viu? E muito obrigado a você que está aqui e que participou, ouviu esse podcast. Compartilhe com mais gente aí, gente que quer empreender, gente que está aí meio desanimada, não sabe o que fazer, gente que quer entender um pouco mais sobre televisão, Instagram, coragem de falar, mudança de país e um monte de história legal que a gente conversou aqui. E leitura também. Obrigado. Você que não me segue, que está aqui por um acaso, @SummerAge no Instagram. Obrigado, Lucas. Obrigado, gente. Valeu. Até mais.